O intestino preso ou a constipação é um problema que pode afetar muito pacientes que têm diagnóstico de câncer, que estão em tratamento. E hoje, trabalhando com oncologia, mais do que antes de eu ser especialista, ainda quando eu trabalhava como clínico, como médico generalista, vamos assim dizer, eu não dava a importância que eu vejo hoje, o tanto que essa queixa tem, o tanto que incomoda os pacientes. Então eu quero trazer esse conteúdo aqui para vocês para entender por que isso acontece em muitos pacientes que passam por essa situação, o que está relacionado a isso em termos de medicamentos e que tipos de cuidados nós podemos fazer para evitar esse tipo de sintoma, para ter um maior cuidado e melhorar a qualidade de vida durante o tratamento do câncer. Antes de entrar no tema, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, ajuda no crescimento aqui do canal, mas o principal é essa informação chegar a mais gente, chegar a pessoas que estão em tratamento de câncer, que tiveram um diagnóstico recente, familiares que têm muitas dúvidas, que querem entender melhor o que está acontecendo. Então eu peço esse apoio aqui para vocês, para que o YouTube entregue cada vez mais esse conteúdo a essas pessoas. Para quem quiser participar mais, ter acesso antecipado aos vídeos, ter prioridade na resposta de perguntas, existe a possibilidade para se tornar membro do canal, é um botão logo aqui ao lado do de inscrição. E para quem quiser que eu analiso melhor o seu caso em específico, o que está acontecendo, uma segunda opinião eventualmente, entender esse processo, o tratamento, tem a possibilidade da consulta online, eu realizo esse trabalho, tenho ajudado muitas pessoas, pelo feedback assim eu vejo como isso tem feito diferença. Então se isso fizer sentido para você, o link está aqui na descrição, o número de WhatsApp, para vocês terem mais informações e verem se isso pode ser bom para você. Bom, intestino preso, eu vou usar esse termo porque acho que é uma forma melhor de todo mundo entender, mas uma constipação eventualmente é um problema que atinge muito pacientes com câncer. E isso é algo que a gente tem que avaliar muito na prática e tentar entender quais são as causas e principalmente como nós vamos tratar. No primeiro ponto o câncer por si só não vai causar a constipação. Claro, um câncer que seja de intestino, por exemplo, aí sim ele pode causar um problema nesse sentido. Se eu tenho um tumor crescendo ali, ele pode dificultar a saída das fezes. Então, esse pode ser um sintoma de câncer de intestino, mas de uma forma geral, pensando em outras neoplasias, não seria um problema tão grande. Além disso, pensando no câncer de intestino, essa constipação ela seria mais crônica, ela estaria aumentando com o tempo, primeiro com fezes mais afiladas, depois com uma dificuldade maior para uma evacuação. Mas pensando no paciente como um todo de câncer, o que pode causar essas alterações do hábito intestinal? Muita gente deve estar pensando, quimioterapia. Sim, quimioterapia pode eventualmente alterar hábito intestinal, seja acelerar diarreia, que talvez até seja um pouco mais frequente, mas também constipação. Pode ser um problema. Aí eu vou dizer para vocês o seguinte, será que é o maior causador de constipação em pacientes de tratamento do câncer? Eu acredito que não, e já vou explicar para vocês o porquê. Quem está vendo o vídeo aqui e faz tratamento, ou já fez e utilizou quimioterapia, provavelmente tomou um medicamento para evitar enjoo. O ondansetron, muita gente conhece ele como Vonal, Nalzedron, enfim, tem outros vários nomes. Um dos principais efeitos colaterais dele é constipação, deixa o intestino um pouco mais devagar. Então esse é um ponto que nós temos que ter atenção. E aqui eu não estou dizendo para não usar esse medicamento, até porque eu prescrevo bastante, porque a náusea, o enjoo, é uma situação que tira muita qualidade de vida, atrapalha bastante. Mas é importante vocês saberem essa informação para também entender como manejar isso melhor na prática. Então, a quimioterapia em algum grau pode causar? Pode, a gente tem que ter atenção com isso. Mas outros remédios sintomáticos, eu citei aqui o exemplo do Nalzedron, do Vonal, que é o ondansetrona, para quem de repente compra um genérico ou enfim está com alguma receita, esse pode ser uma causa. Outra causa importante de constipação intestinal, de intestino preso, os opioides. Então é um sintoma muito frequente do paciente com câncer, especialmente doenças mais avançadas ou quem já passou por cirurgia, ter uma dor mais intensa. Eventualmente dipirona, paracetamol são analgésicos que a gente utiliza para esse controle, mas em algumas situações nós vamos precisar de drogas mais potentes. E aí quando a gente pega codeína, tramadol, morfina,
esses medicamentos têm como característica causar constipação, e quanto maior a dose, maior a potência, mais risco de causar isso, de deixar o intestino mais lento. Então esse é um problema que a gente tem com relação a esse medicamento, e vale citar aqui para vocês porque é muito comum pacientes com câncer, especialmente mais avançado, utilizar essas drogas. Isso porque a gente precisa controlar a dor. Então, como eu falei do ondansetrona antes, não é que não tem que usar opioides. Eu acho que o paciente, o principal é não sentir dor, e aí a partir daí nós temos que tentar controlar outras questões. Mas vale aqui o adendo, é um risco desse tipo de medicamento, então de novo a gente tem que ter cuidado e manejar isso na prática. Uma outra causa de constipação, quem fez cirurgia abdominal pode ter uma alteração desse hábito intestinal. Pacientes que, principalmente quem operou intestino, mas uma cirurgia volumosa de abdômen de uma forma geral, pode mexer também com relação ao trânsito intestinal. Então essas pessoas vão precisar de um cuidado a mais para tentar regular isso melhor e voltar a ter uma qualidade de vida muito boa. A primeira coisa que a gente pode fazer, então pensando em alguém que está com constipação, é adequação da dieta. Então existem tipos de alimentação que vão ajudar muito mais, vão favorecer isso. E principalmente além da alimentação, hidratação. Se a pessoa está utilizando esses medicamentos que eu citei e ainda não está ingerindo líquidos adequadamente, vai ter constipação, com certeza. Então, ter uma ingesta adequada de líquidos, ter uma boa dieta rica em fibras, utilizar alimentos que ajudam na motilidade intestinal, tudo isso vai facilitar ou pelo menos minimizar os efeitos colaterais desse tratamento. Então, de repente um acompanhamento nutricional, uma atenção adequada com relação à dieta, já vai ter um impacto muito grande aqui, e eu já vi muitos pacientes só com essas mudanças resolverem esse problema, então vale a pena ter atenção com relação a isso. Ainda em hábitos de vida, o exercício, especialmente caminhada, favorece motilidade intestinal. Para quem está assistindo aqui e fez uma cirurgia, é muito comum, passado ali 1, 2 dias da cirurgia, o que o médico pede para o paciente? Deambular, vai andar, que isso vai ajudar o intestino a funcionar. Então o paciente que fica mais acamado, mais em repouso, vai ter mais dificuldade de ir ao banheiro. Então fazer caminhadas, caminhada leve que seja, já deve ajudar nessa motilidade intestinal. Então fica essa dica também. Poxa, fiz tudo isso, ainda não funcionou bem meu intestino. O que mais podemos utilizar? Então a gente tem medicações, vamos dizer assim, mais leves para utilizar com relação à constipação. Óleo mineral, lactulose, são drogas laxativas que ajudam na melhora do hábito intestinal. Existem aquelas mais potentes, mas que podem causar mais irritação, por exemplo, bisacodyl. A gente tem drogas que são feitas na região anal, retal, por exemplo, flit-enema. Então nós temos opções medicamentosas para tratar isso. E eu não vejo problema de vez ou outra nós lançarmos mão disso, especialmente se o paciente está em vigência de tratamento. Porque a gente não quer que isso seja usado a longo prazo. O paciente já terminou o tratamento, eventualmente tem que tomar ainda opioide de vez em quando. Eu acredito que com medidas de hábito de vida a gente consegue regular isso. Mas às vezes numa fase intensiva, maior de tratamento, isso pode ser um pouco mais complicado. Então lançar mão de remédios para a gente ter essa qualidade de vida, melhorar esse hábito intestinal, pode fazer uma diferença muito grande. E de novo, é um sintoma que incomoda bastante. Eu já vi muitos pacientes até preferirem ficar com dor, parar de tomar opioide, por conta do incômodo do intestino preso. Então a gente tem que ver bem essa queixa na nossa prática, avaliar e tentar tratar da melhor forma possível. Então o que eu deixo de mensagem para vocês nesse vídeo? O tratamento do câncer pode interferir sim com o hábito intestinal, mas outras drogas sintomáticas também têm potencial de fazer isso, além do próprio câncer, dependendo da localização, e possivelmente cirurgia, entre outras coisas. Então atenção com relação a isso. E, para evitar esse sintoma, dieta, hidratação e mobilidade são coisas que têm um grande impacto, que fazem muita diferença, e caso só isso não seja suficiente, vamos pensar em medicamentos também, e aí eu acho que vale a pena conversar com o seu médico para entender o que é melhor na sua situação, no seu caso em específico. Certo, pessoal? Esse era o tema que eu queria comentar aqui com vocês. Mais uma vez queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ajuda no crescimento nosso aqui cada vez mais e esse conteúdo atingir mais pessoas. E para quem tiver dúvidas com relação a esse tema,
Quiser que eu comente outros tipos de efeitos colaterais do tratamento, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar olhando e vou estar trazendo isso em forma de vídeo para vocês. Beleza? Até o próximo!